Domingos pela manhã, a gente também faz o culto aqui assim, porque são poucas pessoas, e assim a gente fica um pouquinho mais próximo um do outro. Não parece que a gente está num salão gigante e afastado um do outro, né? Pelo menos dá uma impressão, né? Nós estamos num salão gigante, mas não estamos tão afastados um do outro. Quero trazer para vocês hoje uma breve reflexão, e é uma reflexão mesmo, são coisas que eu tenho pensado e tenho meditado a respeito, que se eu pudesse dar hoje à noite o tema para a nossa mensagem, seria palavras. Você já deve ter tido experiência de ter algum relacionamento ou conhecer alguma pessoa muito legal, que cada vez que você chega para a pessoa, vai conversar, ele é bem-humorado, tem uma palavra boa e tal. Talvez você tenha a experiência também de ter tido algum chefe na vida que sempre está mal-humorado, sempre tem uma palavra dura. Eu já tive, né? Chegava na empresa assim, que saco, lá vem um cara de novo. E sempre era uma palavra assim, né? E as palavras às vezes expressam quem as pessoas são, o que elas pensam, o momento delas, enfim. E eu estava lendo um livro sobre palavras, e o autor me trouxe a reflexão, está me trazendo a reflexão a respeito do que nós falamos, de como nós falamos, o que nós falamos, por que nós falamos. Eu, para quem me conhece um pouco melhor, ou para quem me conhece, sabe que eu adoro tirar um sarro, né? Adoro fazer uma gozação, adoro tirar uma onda, adoro brincar. Não sei se isso vem de família, né, tio Udi? Talvez, né? Porque onde tem uns rios, tu tem que perguntar se é sério ou não é, né? Até tem uns que são sérios, né? Mas a maioria só pensa em pirraça, né? Eu estava refletindo um tempo sobre isso e a respeito da minha vida, e percebi que às vezes eu usava as palavras de brincadeira, ou as brincadeiras, né, para esconder alguma coisa que estava acontecendo. Eu entrava, me divertia e contava uma piadinha e tal, e o Cláudio é alvo de muitas delas e vice-versa, né? E porque às vezes a gente não está no momento bom, então aquilo desvia a atenção do problema, a atenção daquela situação, ou de um relacionamento ruim, enfim, de alguma coisa complicada, né? Mas a verdade é que as palavras, a gente poderia dizer, são, se pudessem, né, são o perfume do coração, né? Aquilo que sai por aqui, por entre os lábios, de certa forma, em alguma medida, ou sempre, revela aquilo que está aqui dentro. Talvez valores, talvez crenças, talvez a experiência de um momento, né, que a gente está vivendo, mas aquilo que a gente fala, de certa forma, reflete aquilo que está dentro do nosso coração. São perfumes. Cláudio está começando a vida conjugal. Tu vai ver que, às vezes, uma palavra pode dar um resultado jóia, e às vezes pode dar um resultado muito ruim. Tá, mas por que tu me disse aquilo ali? Não, mas eu só disse. Foi assim, falei. Mas como? Mas tu falou, tu viu o jeito que falou, mas qual foi o jeito que eu falei? Eu falei bom dia, eu falei... E aí vira uma discussão por causa de uma palavrinha. Então é complicado, isso é um desafio, né? Palavras, né? Palavras aproximam, palavras afastam, palavras constroem, palavras destroem, palavras encorajam, palavras desencorajam, palavras animam e palavras podem desanimar também. Eu só quero fazer um parênteses de que a palavra de Deus, ela nos traz orientações sobre a palavra, né? E eu quero trabalhar em cima de um versículo só hoje. Vamos olhar outros dois, talvez, mas especialmente de um versículo, porque se a gente guardar esse versículo, já fizemos um bom serviço hoje. Às vezes a gente fala muita coisa e esquece, né? Então, mas o que eu queria ressaltar, como eu disse agora, palavras afastam, aproximam, constroem, destroem, mas nas palavras em si, a palavra não tem poder em si, certo?
Nós não somos da teoria da declaração positivista, certo? Eu tenho que acordar de manhã, tenho que falar coisas boas, eu tenho que ser positivo, vai dar tudo certo, né? Eu já, na minha função de pastor, já tive que acompanhar muitas vezes, várias vezes, né? Famílias em situações bem difíceis, me refiro à morte, que envolve, né, doença em hospital e tal, doenças terminais. E eu lembro de uma família, recentemente, que eu acompanhei, que eles não reconheciam a gravidade do problema, eles eram positivistas, né? Achando que a declaração positiva das suas palavras traria um final bom para aquela situação. Quer dizer, a pessoa não iria morrer. Então não vai dar tudo certo, ela está assim, tá entubada, mas a gente está torcendo que vai, né? E os médicos estão dizendo, puxa, a coisa não vai. Então, a gente não acredita que a palavra em si, né, ela traga em si o poder de amaldiçoar uma pessoa, no sentido de trazer os demônios sobre aquela pessoa, ou aquela ideia de que se eu falar alguma coisa de bênção para o Sérgio, os anjos então vão carregar o Sérgio, né? Eu não tenho esse poder e nem as palavras que eu profiro, embora as palavras tenham um peso muito grande, mas especialmente naquele que ouve e também demonstrando aquilo que vai no meu coração. E eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Efésios 4, versículo 29. A carta aos Efésios é escrita por Paulo, e Paulo dá várias orientações muito práticas para a igreja, certo? Especialmente no capítulo 4, você em casa quiser ler, Paulo fala várias coisas práticas a respeito de como a gente deve agir com os irmãos da fé. Fala sobre raivas, fala sobre perdão, fala sobre amargura, fala sobre um monte de coisa. Então vale a pena dar uma olhada. Mas eu quero me deter no versículo 24, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. A gente vai ficar só nesse versículo, tá bom? Vou ler de novo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Daria para dividir o versículo em duas partes, aquilo que não é para a gente fazer e aquilo que é para a gente fazer. Aquela advertência quanto ao cuidado que nós devemos ter e a advertência quanto àquilo que nós devemos fazer, certo? Então, palavra torpe. A gente conhece muito bem, quem participa da igreja há algum tempo aqui sabe muito bem esse versículo é muito conhecido. Palavra torpe, quando eu era mais jovem, eu pensava, torpe e torpedo para mim tem uma semelhança muito grande, né? Tipo, palavra torpedo, explodiu, a Fran não existe mais, né? Amaldiçoei a Fran e ela foi para os cafundó do Judas, sumiu. Eu pensava muito nisso, na ideia da torpe, uma palavra, um míssil teleguiado, né? Que vai destruir. Acho que não é bem isso, a tradução literal não vai por esse meio, mas eu acho que vai mais ou menos por aí. Palavra torpe é uma palavra, literalmente, né, a tradução da palavra grega é nojenta, é suja, é impura, é podre, é imunda. Uma palavra inadequada, uma palavra que ela traz um cheiro no ambiente que não é bom. Eu não vou dizer que eu sou pescador, porque eu não pesco mais. Eu espero voltar. Mas quando eu era pescador, já tive a oportunidade de esquecer peixe dentro de carro, dentro do isopor, como é que chama? Isopor térmico? Bolsa térmica, né? Gente, não precisa de 2 dias. Leite derramado. Hoje fui levar minha mãe em casa e quando nós abrimos o apartamento, um cheiro assim, eu falei, mãe, tem um bicho morto dentro de casa. Eram as frutas que ela tinha esquecido, fora da geladeira, em cima, e tinha várias frutas podres, o cheiro. A palavra torpe, ela tem esse efeito de contaminar o ambiente, sabe?
Alguns não ouviram a palavra, mas o pessoal sente que, opa, tem alguma coisa fétida aqui no mar. Essa ideia da palavra torpe, né? Um peixe podre. Se é que pudesse sair da nossa boca um peixe podre, né? Palavras torpes são palavras que são amargas, inadequadas, palavras às vezes ditas debaixo de barulho, né? Gritaria, sabe? A gente tenta convencer outra pessoa pelo argumento da altura, do tom de voz. Quanto mais eu grito, mais eu quero convencer a pessoa de que eu estou certo. Palavra dura. A palavra torpe é como um míssil, que nem eu falei, um míssil para a França. Um míssil teleguiado, cheio de malícia, né? A palavra torpe, ela pode também ser uma palavra não dita direta para a pessoa, mas ela agir de forma sorrateira, porque eu falo para o Cláudio a respeito do Márcio. E aí aquela palavra, ela vai contaminar o Cláudio em relação à reputação do Márcio, de alguma forma. Isso é ruim. Então Paulo está dizendo aqui que não cabe a nós, que um dia fomos salvos por Cristo, que queremos seguir o modelo de Jesus, que somos feitos filhos de Deus a partir da obra de Jesus na cruz, não cabe a nós usar esse tipo de linguajar, palavras torpedo, palavras que machucam, palavras que agridem, que difamam, palavras que fazem mal para a pessoa que escuta. Eu li a respeito de um provérbio de um jovem moço que havia difamado, que havia espalhado uma falsidade, uma acusação falsa a respeito de um amigo dele, de uma pessoa que ele até era da relação dele. E ele então desesperado, porque a coisa tinha pego fogo já, ele chega então para um sábio, pergunta para o sábio, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para restaurar, para recuperar aquilo que eu fiz de errado? Porque eu lancei uma acusação falsa contra esse meu amigo e se espalhou, né? Várias pessoas estão sabendo, chegou aos ouvidos dele e, puxa vida, eu preciso... Aí esse sábio responde dizendo assim, faz o seguinte, cata um monte de penas e coloca essas penas nas portas das casas aqui do povoado. Em cada porta da casa você vai assim no cantinho da porta e coloca uma peninha lá. Tá bom? O jovem falou assim, ok, vou fazer. No outro dia o jovem volta e diz para o sábio, ok, eu fiz isso. O que o senhor me indica que eu faça agora? O sábio olhou para ele e diz assim, faz o seguinte agora, você volta nas portas das casas e recolhe todas as penas, não pode faltar nenhuma. Ele falou, mas isso é impossível. Nessa noite as penas devem ter voado com o vento que deu. Pois é, assim são as palavras que você falou mal, a calúnia que você falou a respeito do seu amigo, a falsidade que você espalhou, também é difícil de voltar atrás. Difícil de recuperar aquilo que nós lançamos como um míssil, como um torpedo, como uma palavra torpe a respeito daquela pessoa. O estrago uma vez feito, está feito. Graças a Deus que nós lidamos com perdão, a partir do exemplo de Jesus, nós sabemos que a gente pode pedir perdão e iniciar uma restauração assim. Mas muitas vezes as consequências da maledicência, da palavra torpe, as consequências permanecem. Às vezes relacionamentos não voltam a ser o que eram, né? A confiança fica quebrada porque essa calúnia foi lançada. Então, nesse versículo Paulo diz assim, ó, não saia da vossa boca, eu sei de cor a versão mais antiga, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe tem essa ideia, certo? Mas ele continua. E eu queria que vocês se detivessem nesse desenho, que eu procurei fazer com muito esmero, que é um funil. E aqui eu queria dar a ideia de que há um processo que a Bíblia sugere a respeito de como deveriam ser nossas palavras, certo? O processo é assim, o que eu vou falar? A pergunta é, edifica? Aquilo que eu vou falar, como o texto fala, edifica. O que é edificar? Constrói,
faz a pessoa crescer, satisfaz a necessidade daquela pessoa naquele momento. Quando eu ouvi a palavra edifica, e o seu Rude é consultor, eu estava pensando num edifício, sabe? Na construção de uma casa. Se você constrói uma casa, tem alguém construindo uma casa, e você vai dar, ele está construindo aquela casa com tijolo maciço, e você vem e entrega para ele uma pedra grés para ele colocar na parede da sala. Aquela pedra não encaixa, porque tem a medida completamente diferente do material que ele está usando. Se tem alguém construindo uma casa com tijolo 6 furos, e você vai lá e entrega um tijolo maciço para a pessoa, dizendo, olha, eu estou trazendo algo para lhe ajudar, toma aqui, ó. Ele vai dizer, que bom isso aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Não me serve para pôr na minha parede. A pergunta que eu preciso fazer é se essa palavra que eu estou dando, ela é útil para a pessoa, ela edifica, ela traz crescimento, ela contribui para o momento que a pessoa está passando. A segunda pergunta que eu preciso fazer é se a palavra que eu quero trazer, se aquela conversa que eu vou ter com a pessoa é necessária. Às vezes não é necessário. A gente acha que a gente sabe muito bem do que aquela outra pessoa está precisando naquele momento, em termos de sugestão, né? De palavra. Às vezes a gente está aqui no culto sentado e o pastor está ali falando sobre algum conceito, alguma situação, e a gente está pensando, puxa vida, se aquele irmão soubesse, seria muito bom para a edificação dele, né? É necessário para ele, e a gente sabe encaixar as peças dos outros, né? Muito bem. Mas será que é necessário? A gente acha que sabe. Mas será que é necessário? Todos nós temos nossas necessidades. Eu tenho necessidade em relação a Suzy. Eu tenho necessidade em relação a me sentir amado pelos irmãos aqui, e é uma necessidade legítima minha, né? Eu tenho necessidade de me afirmar como homem, né? Se alguém vier ferir a minha honra ou a minha masculinidade, eu vou reagir a isso, né? Então eu tenho minhas necessidades, e é legítimo que todos nós as tenhamos. Mas a pergunta que Deus está fazendo para você hoje, e que Paulo aqui nos sugere, é que nós tenhamos esse discernimento espiritual, de saber quando eu preciso falar e quando eu não preciso falar. Eu estou olhando para alguns casais sentados aqui, e essa pergunta é mais fácil de responder quando nós estamos na igreja, né? Olhando assim para as pessoas de modo geral. Mas quando a gente pensa num relacionamento tão próximo como o de um homem e de uma mulher num casamento, essa pergunta não é tão fácil de responder. Esse filtro não é tão fácil de usar. É necessário. Eu precisava ter dito isso. O terceiro filtro que Paulo fala ali em Efésios 4, 29, é que a nossa palavra deve ser amável, certo? A palavra deve conceder graça aos que edificam. Eu coloquei aqui amável para ser trazer uma ideia mais simples. Graça é uma palavra um pouco difícil de entender, né? A questão de ser amável é um pouquinho mais fácil, talvez, de entender, né? Mas a palavra original ali é amável, né? E eu acho que nós sabemos, de um modo geral, sermos educados uns com os outros. Não fala de sermos educados. Porque sermos educados tem a ver com administrar o momento, certo? E eu falar aquilo que o momento pede, por causa de um protocolo social, às vezes. Oi, seu Rude. Oi, dona Ana, tudo bem? Aquela palavra assim educada, né? Mas não entrei num assunto mais profundo. Oi, Sérgio, Patrícia. A gente foi educado, conversamos várias coisas, mas nós não chegamos a... Então, nós
Não estamos falando de educação aqui, se bem que educação num contexto de família, de igreja, é importante. Mas a gente está falando de palavras que transmitam graça, palavras que deem graça, palavras que sejam amáveis. A definição de graça na Bíblia, ela é muito ampla. Talvez eu pudesse resumir para vocês que graça possa ser o conjunto de qualidades que brotam ou nascem do coração de Deus. Tem a ver com fruto do Espírito? Certamente tem. Mas tem a ver com aquilo que eu falo que vai tocar o coração daquela outra pessoa. Porque é uma palavra que edifica, é uma palavra que é necessária, a pessoa naquele momento está precisando daquela palavra, e eu vou tocar o coração da pessoa. E eu não estou falando que palavra amável necessariamente é uma palavra boa, positiva ou de elogio, vamos usar a palavra elogio. A palavra que transmite graça, às vezes, é uma palavra firme, é uma palavra contundente, é uma palavra que confronta. E aí que está a nossa maior dificuldade, de tratarmos uns aos outros aqui na família, no casamento, no relacionamento, de uma forma que edifica, que impulsiona outra pessoa, que projeta outra pessoa para o bem, no momento oportuno, necessário, e transmitir amor para essa pessoa, numa situação, às vezes, que é uma situação bem complicada, bem difícil, bem dura. Não é muito fácil fazer isso. Então, todos nós temos necessidade de crescimento, todos nós temos necessidade, sim, de que alguém nos admoeste, nos exorte, nos puxe a orelha, faz parte. Porque eu preciso crescer. E eu preciso que vocês entendam que eu não sou um cara completamente maduro. E que vocês podem me ajudar. E que eu possa ajudá-los também. Por isso que Paulo está falando aqui, gente, como é que a gente vai ajudar um ao outro? É assim, ó, tem que edificar. Tem que ser necessário, tem que ser amável. É dessa maneira que eu faço o outro crescer. Todos nós precisamos de estímulo. Agora, o amor de Deus pode sair da sua boca, ou pode sair qualquer outra porcaria da sua boca. A graça de Deus, a charis, como é a palavra graça em grego, pode sair da sua boca, ou pode sair um alien da sua boca e ferir a pessoa que está na frente de você. Nesse sentido, eu gosto muito da palavra, queria citar para vocês um outro versículo, que é só citar, não precisa abrir, depois nós vamos abrir no outro, que é Salmo 141:3, onde, preocupado com aquilo que ele estava falando, o salmista diz assim: Senhor, coloca um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, a porta dos meus lábios, porque atrás dessa porta pode ter coisa boa ou não. Senhor, põe um guarda, me ajuda, para quando abrir essa minha porta, eu possa transmitir algo de bom, algo que venha do teu coração, que ajude aquele cara, que ajude aquela irmã, que ajude aquela família, que ajude aquela pessoa, meu vizinho, né? Então eu queria que vocês ficassem com esse funil na mente, porque quando vi isso a primeira vez eu nunca mais esqueci. É um filtro que nós devíamos usar no nosso dia a dia. Edifica, é necessário, é amável, então eu falo. O momento é legal? Sim. Gente, falar elogiando outra pessoa é tranquilo, né? Falar sobre um ponto fraco daquela pessoa, visando o crescimento dela em amor,
com graça, é um baita de um desafio. Nós não estamos acostumados com isso no dia a dia. Quando a gente faz na família isso, às vezes lá em casa a gente não gosta muito de fazer, porque gera um pouco de atrito, gera um pouco de desgaste. Então, na verdade, todos nós tínhamos que transmitir aquilo, nos comunicar em palavras com amor e graça, e todos nós tínhamos que ouvir como quem está aprendendo, como um aluno, dizendo assim, é mesmo, professora? A alegria da minha filha hoje foi que ela entrou com minha mãe numa loja de sapatos. E minha mãe escolheu então uma sandália para ela e a Rebeca viu que tinha um chinelinho feminino e ela tirou assim e serviu nela. Na verdade sobrou um tanto era maior, né? Mas ela queria levar, a Suzy não queria, no fim a avó falou, não, a Oma vai te dar esse chinelinho. E ela falou assim, papá, eu já estou comprando, eu já tenho sapato, eu já comprei sapato em loja de gente grande. O desejo de crescer, o desejo de aprender, o desejo dela de amadurecer, esse devia ser também, para nós, o nosso coração. Quando vem alguém dizer para mim, pô Roger, tu fizeste tal coisa, dá uma avaliada, talvez não seja legal. É difícil falar e é difícil ouvir também. Mas é dessa maneira que nós crescemos como família, é dessa maneira que nós crescemos como família de Deus, é dessa maneira que nós crescemos como igreja de Jesus Cristo, usando das palavras para edificar e para transmitir graça. Mas eu estava pensando que nós aqui na igreja, eu já vi uns arranca-rabo aqui na igreja, nesse tempo todo que eu tive de igreja já, mais um salão de esportes ali, né? No ginásio de esportes, no futebol ali acontece mais seguido, né? Mas aqui a gente consegue administrar o negócio, né? Oi, tudo bem, como vai? Tudo bem, como vai? A gente se trata bem, a gente tem palavras bacanas para falar, né? Algumas igrejas, no tempo que eu era mais jovem, né? Nessa igreja aqui, uns 30 anos atrás, por aí, o irmão, como vai, a irmã, como vai bem, tal, e a gente se tratava desse jeito assim, entendeu? Agora, como são nossas palavras de domingo a domingo, no cotidiano? O que acontece na nossa segunda-feira? Como é que na quarta-feira de noite eu chego na minha casa e trato minha esposa e trato meus filhos? Como é que eu lido com aquele vizinho? Eu vi um post hoje no Facebook de uma pessoa aqui, de uma irmã que passou a noite ouvindo a música do carnaval do vizinho, lá no condomínio, e de dia então, quando ela resolveu dormir, o síndico resolveu cortar grama, entendeu? Como é que eu lido com essa situação? Né? Eu já tenho todas as respostas aqui, minha carne já, como é que eu lido? A pergunta é, como é que eu aplico essa palavra no meu cotidiano? Aí é complicado. Como é que eu lido quando eu estou no balcão, eu trabalhei já com vendas, e o meu colega rouba a minha venda? O cliente foi ali olhar um negócio, voltou, mas eu estava atendendo esse senhor. Eu gastei 2 horas mostrando para ele aqui, ele é meu cliente. Como é que eu lido com isso? Isso é um desafio. As palavras, se as palavras são o aroma da nossa alma, a pergunta é, que cheirinho que nós estamos exalando durante a semana? O que é que está aqui dentro? O que aparece aqui, ó, pela boca para fora? O que acontece no cotidiano? Quando as conversas normais entre 2 pessoas acontecem. Aparece o amor, aparece a graça, aparece o desejo de edificar um ao outro. Deus está presente. O que acontece quando a gente se encontra no ponto do ônibus, fora daqui? Como é que tem sido as tuas conversas com teus colegas do trabalho? Porque aquele funil não é para ser só dentro da igreja. Tem a ver com os nossos relacionamentos. Tem a ver com a maneira como nós vivemos nossa vida cristã.
Eu estava pensando que conversas não estruturadas têm a oportunidade de demonstrar graça. Aquelas conversas não planejadas, aquelas conversas não de reunião. Eu marquei com o João uma reunião, nós marcamos de almoçar, a gente, né? Mas quando a gente se encontra, é só malhando o governo, é só sentando o pau no partido político da presidente. O que está aqui dentro? O que está saindo? É ruim, né? Abra comigo para Salmo 19, versículo 14. Nesse versículo o salmista faz uma oração. Eu gosto muito dessa oração. Salmo 19, versículo 14. Se não me engano é o último versículo desse salmo. Ele conclui dizendo assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras dos meus lábios, aquilo que as pessoas ouvem eu falar, e que aquilo que eu penso que está aqui dentro, que ninguém ouve eu falar, mas o Senhor conhece, que tudo isso, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, que isso seja agradável ao Senhor. Um perfume gostoso, um aroma doce ao Senhor. Essa é a oração do salmista. Senhor, a minha oração, Senhor, o que eu peço, o meu desejo, Senhor, põe um guarda aqui na porta da minha boca e não deixa sair porcaria. E a minha oração é que tudo que eu falar e tudo que eu pensar possa te agradar. Se nós tivéssemos a graça de viver isso no nosso dia a dia, talvez nós não precisássemos entregar folhetos, né? Convidar gente para vir para a igreja, porque as pessoas iam perceber no nosso jeito de viver, naquilo que nós falamos, esse cara tem alguma coisa diferente, meu. Esse cara, ele fala com sabedoria. Quando ele abre a boca, o que ele fala é legal. O que ele fala faz sentido. E ajuda a gente que ouve. O que esse cara está lendo? O que esse cara acredita? É um testemunho ambulante. No condomínio, no trabalho, no fornecedor, ou no Reclame Aqui, né, que é aquele sitezinho, quando as coisas não vão bem, quando a Oi não atende, quando a Claro não sei o quê, e quando a Embratel não sei o quê, entra naquele site ali, às vezes a gente vê o pessoal rasgando o verbo ali. Não sei como é que andam as tuas palavras, eu sei como é que andam as minhas. E essa palavra tem mexido comigo. Tem mexido muito comigo. E a minha oração, eu quero concluir agora, é justamente essa do salmista. Quero convidar você a baixar a cabeça e nós vamos orar exatamente essa oração. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos dá dicas, nos exorta, nos puxa a orelha em várias áreas. E de uma forma especial hoje, eu compartilhei aquilo que tu tens posto no meu coração sobre palavras, sobre o nosso falar, sobre a maneira como nós comunicamos, especialmente a qualidade da nossa comunicação. E eu lembrei de Efésios 4:29, que a palavra tem que ser oportuna, tem que transmitir graça e tem que edificar. Que esse filtro a gente possa levar para a nossa vida. Agora de noite, quando a gente chegar em casa, a gente possa estar avaliando a qualidade daquilo que nós falamos. Amanhã de manhã, quando a gente acordar, cansado por uma terça-feira de trabalho, e às vezes uma jornada pela frente é chata,
que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam se tornar agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e meu Redentor, à medida que Tu me transformas, à medida que eu me entrego a Ti, e eu entendo que há algo melhor no Senhor para a minha vida, do que murmurar, do que reclamar, do que falar mal dos outros. Aliás, falar mal dos outros, maldizer, a Bíblia fala que é pecado. Senhor, ajuda a gente a crescer, transmitindo a graça entre nós, pelas palavras que nós falamos. É um mandamento Teu, está na Bíblia. E o Teu mandamento não é pesado, Tu afirmas isso. E se é algo que é do Senhor para nós, é o melhor para nós. Nos ajuda, Senhor, a crescermos nisso, a estimularmos os outros nas suas fraquezas e nas suas virtudes, da melhor maneira possível. Nós oramos assim, agradecidos, porque Tu tens o melhor para nós, e que Tu estás fazendo uma obra em nós, e que nós vamos alcançar a vitória no Senhor, nessa área da comunicação em nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo. Amém.